alegria, muito boa noite. Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite e quarta-feira, às 6 da manhã. Que bom, semana passando rápido, muitos assuntos a serem debatidos aqui com meus mosqueteiros. Mas lembrando sempre, o apoio de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, nova unidade na Zona Sul, Rua Visconde de Caravelas, 55, Pinheiro Guimarães, 45A, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Portanto, Giante Automecânica e RenTV, começando aquele papo, aquela dobradinha sempre interessante com você aqui na TV Max. De imediato, vamos ao boa noite dos nossos mosqueteiros, começando com ele, meu querido Otávio Bocão. Fala, Otávio. Muito boa noite, Mazela. Boa noite aos meus companheiros aqui presentes e a todos que nos assistem aqui toda terça-feira no programa Max Esporte. Meu boa noite vai para os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro. Independente de ser Taça Guanabara ou Taça Rio, Flamengo e Fluminense se planejaram para estar na Taça Guanabara, evidentemente, na final do Campeonato Carioca. E Botafogo e Vasco, mesmo com tantas dificuldades nessa fase de reconstrução, conseguiram chegar à final da Taça Rio. Então, parabéns a essas 4 equipes, com todo respeito aos pequenos, aos times de menor investimento. É a lógica sempre, não tem jeito. Raramente essas equipes assustam e vão estar presentes sempre numa final de um campeonato do estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os 4 clubes do Grande do Rio. É claro que muita coisa tem que ser melhorada, principalmente Vasco e Botafogo. Em cima do boa noite do Bocão, a gente pode discutir depois. Decidiram a Taça Rio, mas, o negócio é o seguinte, você está tão nervoso que o som não está nem saindo, o som não está nem saindo. Mas Portuguesa e Volta Redonda ficaram na frente. Como é que um cara dá um boa noite desse? É absurdo. Dá o seu boa noite, então, Borges. Dá o seu boa noite. Os Fluminense vão disputar a final. Vasco e Botafogo vão disputar a 2ª divisão do Brasileiro e a 2ª divisão do Carioca, porque Taça Rio não vale nada. 2ª divisão do Carioca, não. Vale, sim, senhor. Vale 1 milhão, vale troféu. Vale troféu, vocês já ganharam muito. Tu é maluco? Não, senhor, vale troféu. Maluco. Essa é a boa noite de Otávio Bocão, boa noite de Carlos Borges, ou boa noite de Jorge Ramos. Calem-se. Vai, Jorginho, boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite aí os companheiros. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Vai ser difícil, hein? Começa assim, vai ser difícil, mas de qualquer maneira, falta de remédio, né? Isolamento social, tudo isso traz esses problemas. Mas o meu destaque vai para o calendário do futebol brasileiro. Eu acho que é importante se pensar nisso, porque as equipes que estão mais na ponta, que disputam mais campeonatos, chegam a jogar 80 partidas por ano, o que é verdadeiramente um absurdo em termos de desgaste. Então, há de uma certa forma, uma elitização do futebol, e que sempre foi diferente no Brasil. O Brasil sempre teve muito mais equipes disputando os principais campeonatos, diferente do que é na Europa, e a gente começa a seguir essa questão, né, da Europa e começa a se dar mal. São muitos jogadores desempregados ao final dos campeonatos regionais, e é um problema social, sim, porque são várias famílias que precisam trabalhar. Então, o meu destaque vai para esse absurdo que é o calendário do futebol brasileiro, Mazella. Perfeito, Jorge Ramos, seguindo com os meus mosqueteiros, já tivemos o boa noite de Otávio Bocão, boa noite de Carlos Borges, boa noite de Jorge Ramos, o boa noite do meu querido amigo Cláudio Afonso. Fala, Claudinho! Boa noite, Mazella. Boa noite aos demais companheiros também, galera ligada conosco aqui no Max Esportes. Olha, meus destaques, primeiro, a final justa, né? Um campeonato carioca que, na maior parte do tempo, foi muito sem graça. Um campeonato que não despertou a atenção de quase ninguém, um campeonato que deixou muito a desejar, até porque pela disparidade que existe no Flamengo em relação aos outros. Mas acho que é uma final justa. E se tem algum time com possibilidade de tirar o caneco do Flamengo, com certeza é o Fluminense. Em relação aí à decisão Vasco e Botafogo, o que eu critico
é a descaracterização da Taça Rio, que é um troféu. No fundo, não vale nada, que ninguém lembra quem foi o campeão da Taça Guanabara, o que vale é o título do estadual. Mas é uma taça que já tem, né, algum simbolismo, criada em 1982, o primeiro campeão foi o América, e essa Taça Rio já vinha sendo um torneio para pequenos aí nos últimos anos, e essa Taça Rio passa a ser um torneio de consolação. Vai servir para quê? Mais um troféu, o Vasco é o maior vencedor até da Taça Rio, com 10 títulos, mas servir para treinar a equipe para a Série B do que outra coisa. Eu acho que esse regulamento não me agrada, muita gente elogiou, eu acho que não poderia descartar a Taça Rio da maneira como eles fizeram, fizesse 4 grupos de 3, bolasse alguma coisa para terminar rápido, entendeu? Mas não fazer desse jeito. E agora, em relação ao Jorge, só para terminar, eu acho que a solução para o calendário do futebol do Rio é fazer uma Série B e até uma Série C organizada e longa, mas não vejo um real interesse da federação de resolver esse problema. Quero mandar um abraço para o Valdir Luiz. Valdir Luiz fazendo escola, hein? Valdir Luiz fazendo escola. Boa noite. Você viu o que ele falou, Cláudio Afonso? Você viu o que o Cláudio Afonso falou? Taça Rio para time pequeno. Não falei isso. Falou. Boa noite, meu querido amigo Sérgio Américo. Fala, Serginho. Vocês fiquem caladinhos, por favor. Fala, Serginho. Valeu, o pessoal está animado, hein? Boa noite, Mazella, boa noite para você, para os telespectadores da TV Max, do Max Esporte, meus amigos de programa. Olha, meu boa noite primeiro. Um beijo carinhoso, diretoria, jogadores e comissão técnica da Portuguesa da Ilha. Um clube de menor investimento fez uma campanha histórica no Campeonato Carioca. Não deu diante do Fluminense. O Fluminense está embalado com a garotada de Xerém e também os mais experientes. Fla-Flu na decisão do Carioca. 2 jogos nos próximos 2 finais de semana. Olha, eu vejo muito torcedor do Flamengo empolgado. Agora vai, tricampeonato Carioca. Não é bem assim. Eu venho acompanhando atentamente o Fluminense. E o Fluminense com essa mescla da garotada e os mais experientes está ganhando corpo, e eu vejo muito equilíbrio nessa decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. É bem verdade que os dois times priorizam a Libertadores da América, mas o Campeonato Carioca, apesar de todos os problemas, ainda tem a sua importância. Agora, Marcelo, você está percebendo que nesta terça-noite, meu gogó está afiado, potência total, né? Então, eu quero mas o do Borges está ruim, hein, Sérgio? O do Borges está ruim, é importante isso. Não, pois é. Eu vou dar agora a solução para o problema do Borges. Porque o grande vascaíno, meu otorrino, o doutor Rodrigo Pego, está ligado aqui no programa. Ele que é uma fera, o Pelé dos otorrinos. E eu vou passar os dados para o Borges, porque o Borges está precisando, né, Mazella? Então fala para todo mundo. Se eu ficar rouco, o Bocão fica rouco, o Jorge fica rouco, o Cláudio Afonso, que fala demais, fica rouco. Como é que... o que é isso? Como é que fica? Exatamente, Borges, e a galera aqui do programa, e você telespectador, doutor Rodrigo Pego está lá, o grande vascaíno, hein? Está lá na Rua Dias da Cruz, 155, sala 514 no Meia. Eu recomendo, Mazella. É gente boa e um grande profissional. E é vascaíno, Cláudio Afonso. Se tem problema de gogó, você vai lá, pô, entendeu? Não tem problema. Se um flamenguista, rubro-negro, tricolor, botafoguense, vai lá. É isso aí. Vamos dar sequência ao programa. Ô, Borges, você está com som, sem som? Fala alguma coisa aí. Não, só para falar que quem me deixou rouco foi esse rapaz aqui de trás, ó. Meu Deus. Bira, me coloca sozinho no vídeo, Bira. Me coloca sozinho que eu não aguento esses caras. Eu não aguento. Me bota no vídeo, Bira, por favor, Bira. Bira. O Bira também está dormindo hoje, hein? O Bira também, com de camiseta branca, fala que é flamenguista. Parece um português, torcedor do Vasco da Gama, caracterizado de vascaíno, nosso Bira. E depois briga com a Luísa, porque não botou escova de dente. Bira, agora é hora do basquetebol. Os amantes da bola laranja esperando. Chegando você, meu querido irmão, Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando para mais uma dica do basquete. Ontem nós tivemos o início das semifinais da Liga Nacional de Basquetebol Masculino Adulto da NBB. Na primeira partida da noite, a equipe do São Paulo atropelou a equipe do Minas Tênis Clube por 88-70. O pivô Lucas Mariano foi o destaque da equipe do São Paulo, com 28 pontos e 11 rebotes. Já Jorginho, o armador, contribuiu com 15 pontos e 8 assistências. Pelo Minas Tênis Clube,
Jackson fez 15 pontos e o armador Parodi contribuiu com 8 assistências. O destaque negativo da equipe do Minas foi o fraco aproveitamento da linha de 3 pontos, quando converteu apenas 3 bolas em 24 arremessadas, para um total de 13% de aproveitamento. A equipe do São Paulo teve uma defesa forte e um ótimo aproveitamento de 3 pontos que definiram a partida. Já no segundo jogo, o Flamengo também venceu muito bem a equipe do Paulistano por 92-69, tendo uma contribuição de vários jogadores. Iago fez 22 pontos, Olivinha ajudou com 11 pontos e 14 rebotes, Marquinhos com 11 pontos, Rafa Mineiro com 11 pontos, Hetzheimer jogou muito bem. Enfim, a equipe do Flamengo é superior em todas as posições da quadra, dentro do garrafão, nas laterais, na armação e também no banco de reservas. Já a equipe do Paulistano vem jogando bem e precisa ver como pode fazer para diminuir esse prejuízo contra a equipe do Flamengo. Os próximos jogos das semifinais serão amanhã no Maracanãzinho. E não se esqueçam que essas partidas são jogadas em melhor de 5. Tá 1-0 para o Flamengo e 1-0 para o São Paulo, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho, grande rubro-negro, Bigu. De rubro-negro para rubro-negro, de Marcos Bigu para Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana. Rapaziada, é games agora aqui no Max Sport. Fala, Paulinho. Boa noite. Vocês curtem Queimada? Aquele jogo que a gente disputava na rua quando era pequeno? Pois é a história de Knockout City, só que é na cidade inteira. Vale a pena, jogaço que tá saindo aí dia 21 de maio para Nintendo Switch, PS4, PC e Xbox One. Segura! Let's start with the basics. Get a hit before they hit you. Oh, that looked like it hurt. You gotta learn to catch if you wanna like that. This cat's got it figured out. On a quest to be the best, they're putting their skills to the test. And class is in session, baby. Oh man, that's just mean. I admit, you cool. But some advice. Get yourself a crew. Outra dica de game maneira é a Fábula Kung Fu Apocalíptica, isso mesmo, Biomutante, que está sendo lançada dia 25 de maio para PC, PS4 e Xbox One. Vamos dar uma olhada! Agora, League of Legends. Infelizmente não deu para a Pen Game conseguir a classificação no hexagonal decisiva do MSI 2021. Ela acabou com muitos erros de posicionamento, principalmente, perdendo para o Paris Saint-Germain e depois para a Mad Lions, que acabou tirando as chances de classificação. Mas foi uma boa participação com vitória e a gente vai torcer muito pelas próximas atuações dos brasileiros no MSI. Agora, no destaque da galera, nós temos a presença do Fábio Pereira, o Fábio Pitbull, goleiraço do Barcelona, esse desse escudo sensacional que tem aí. Mandou pra gente defesas encabeçada, chute a queima-roupa, de perto, de longe e falta. Goleiraço que também organiza torneios Pro Clube, hein? Dá uma olhada no contato dele que a gente tá botando aí na tela. Agora eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos e até a próxima semana com muito mais de esportes e games. Tchau! E a parada continua. Você vê que tocando bola. Bigu para Paulo Bizarro agora para o nosso correspondente internacional. O nosso programa não é fraco, não. Tiramos onda aqui, direto da Europa, da Bélgica. Está chegando ele, Paulo César Oliveira. Fala, Paulinho!
E na Europa os campeonatos chegam na sua fase decisiva. Já começam a ser conhecidos os campeões nacionais de cada país. E na Alemanha, o Bayern de Munique sagrou-se campeão pela 31ª vez. O título de número 31 foi justamente baseado numa vitória em casa e no tropeço do seu principal adversário, Leipzig, jogando fora de casa e tendo perdido para o Borussia Dortmund por 3-2 no Westfalen Stadium em Dortmund. Com isso, o Bayern de Lewandowski ganhou mais uma vez o título de campeão alemão e volta então mais uma vez a participar da Liga dos Campeões na próxima temporada. Já em Portugal, a situação está também praticamente definida, com o Sporting com todas as condições de ganhar o título de campeão nacional. O Porto está na 2ª posição, esse também não deve ser alterado, e a grande decepção, o Benfica de Jorge Jesus, indo para a 3ª posição e tendo por isso que disputar na próxima temporada a pré-eliminatória da Champions League. Sporting como campeão, o Porto como 2º colocado vão diretamente para a fase de grupos e o Benfica como 3º colocado fica então na penúltima pré-eliminatória, demonstrando também a decepção da própria diretoria do clube, que esperava pelo menos garantir os milhões da Liga em uma classificação direta para a fase final, a fase de grupos da Champions League. E como tema são as competições europeias, ficaram definidos os jogos finais das 2 competições europeias. A Europa League vai ter então a única equipe não inglesa jogando nessas finais, o Villarreal, que eliminou a equipe do Arsenal da Inglaterra e se classificou para a grande final contra o Manchester United. O jogo vai ser no próximo dia 26 de maio em Gdansk, na Polônia. Já em relação à Liga dos Campeões, a grande final acontece em Istambul, na Turquia. O estádio Atatürk recebe as equipes inglesas do Manchester City e do Chelsea. Um jogo muito aguardado depois de uma Liga dos Campeões sem público e que vai ter também um estádio vazio em Istambul para esta grande final entre o Chelsea e o Manchester City. De Bruxelas, da Bélgica, Paulo César Oliveira. Obrigado, Paulo César Oliveira. Bigu Flamengo, o bizarro Flamengo. Paulo Oliveira, em bom gosto, é tricolor. Da Bélgica, é outro nível. É outro patamar, seu Bruno Henrique. Vamos em frente aqui, nessa reta final do primeiro bloco, os meus mosqueteiros na linha. O Sérgio Américo viu equilíbrio. A gente vai discutir mais isso na frente. Ou para você, Borges, tem equilíbrio a final do Fla-Flu em 2 jogos ou o Flamengo é amplamente favorito? Não, totalmente equilibrado em função do que o Fluminense está apresentando. Está muito, realmente equilibrado, bastante equilibrado essa final. Tá pipocando? Não estou pipocando não, porque é final. Agora, espero que o senhor não venha depois dizer que o Fluminense é o melhor porque ganhou o estadual. O estadual não vale nada. Não vale nada? Não. Você vai ver. Eu acho que vale. Você vai ver. Claro Você vai que vale. ver o seu Botafogo que vai acontecer. O Fluminense não ganha 8 anos, o Fluminense não ganha 8, 9 anos o estadual. O Fluminense é importante também. Mas vocês estão soberbos, agora não vale mais nada o campeonato estadual. Que vocês querem Libertadores e Mundial. É um absurdo. Sempre valeu. Até porque vai ser o 5º tricampeonato de vocês na história, o 5º ou 6º. Fala sério, pô. Posso falar? Eu só acho que vai ser bastante equilibrado. Você, Afonso. Pera aí, Cláudio. Fala, Cláudio. Rapidinho, hein? Eu acho que o Flamengo é favorito. Isso aí, o Flamengo é um time pronto, um elenco pronto. O Fluminense é uma equipe em construção que realmente, principalmente nos jogos da Libertadores, está mostrando que essa mescla, como o Sérgio Américo bem falou, está dando resultado e eu acho que vai dar. Esse time vai crescer. Mas há uma coisa que é inegável. Hoje tem um time mais forte no estado. Esse time é o Flamengo. O Fluminense pode vencer? Pode. Eu acho que a distância diminuiu um pouco. E o Fluminense tem sido o rival mais difícil do Flamengo nos últimos anos. Mas existe o favoritismo do Flamengo inegável. Não é um amplo, mas é um favoritismo inegável do Flamengo. Jorge, fala você para encerrar o primeiro bloco. O Bocão já brigou com o Borges já brigou com o Bocão. O Sérgio Américo levantou o tema e você fecha a participação.
Não, eu acho que o Flamengo é melhor, ainda vive um momento melhor que o Fluminense, mas o Fluminense está em ascensão. Ninguém achava que o Fluminense ia se classificar para a Libertadores, Campeonato Brasileiro no ano passado, se classificou. Agora chega à final do Carioca. Na Libertadores faz um bom trabalho, em 6 pontos disputado fora, conquistou 4 pontos numa logística complicada. Então, eu acho que essa diferença diminui. Agora, essa coisa de estadual não valer nada, eu acho que não é bem assim. Eu acho que vale, porque o torcedor gosta, né, da conquista, ele vibra com a conquista, ele soma a conquista, e o clube também, os jogadores levantam a taça. Eu acho que é um desrespeito falar que não vale nada. Eu acho que vale sim, o estadual vale, como todas as competições valem. Então tem que se colocar. Houve uma desvalorização da Taça Rio, mas aí é problema de administração da FERJ, que é muito ruim nisso, e não soube dar valor a um segundo turno ou esse torneio de consolação. Mas eu acho que é importante, sim, os campeonatos regionais. Bom, a gente pode voltar ao tema, Borges já não concorda, a gente pode voltar ao tema um pouquinho no segundo bloco, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser falada aqui no Max Esporte. Vocês perceberam, hein? O programa começou quente, começou agitado, como sempre, aliás, todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã. Então, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max. Boa noite, pessoal do Max Esportes. Estamos aqui de olho no programa. Gostaria de parabenizá-los pelo sucesso do programa. Gostaria de mandar um abraço a todos, em especial o meu grande coach, o mestre Bigu, da Bola Laranja. Sucesso, pessoal. Estamos de olho. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre frisando, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Curtam, por favor, as nossas redes sociais individuais e também da TV Max, do Max Esporte. Tem rede social de todos nós, de forma individual, e também tem as redes sociais da TV Max e do nosso Max Esporte YouTube, onde você vê todos os programas já veiculados em quase 2 anos de exibição, que muito nos honra estar com você, na sua companhia, por quase 2 anos. E tomara que fique por muitos e muitos anos, cada vez tentando levar o melhor para você. Dito isso, lembrando mais uma vez, é importante que a Ren TV, você sabe, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, tratando bem o seu carro, 3 unidades na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, Botafogo, em Botafogo também, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Em nome de Giante e de Ren TV, vamos dar sequência ao nosso Max Esporte. Birinha, bota meus mosqueteiros na linha aqui. Está lá Carlos Borges, Sérgio Américo, Jorginho Ramos, Octávio Bocão e o engraçadinho hoje do Cláudio Afonso. Cheio de graça. Vocês não sabem que no intervalo ele faz gracinha com a gente aqui. Muito engraçado. Ele está animado porque está no seu ninho de amor. Ele está gravando do quarto dele, então ele falou, ele mostrou para a gente, olha o meu ninho aqui, depois dessa eu vou parar. Bom, olha só. Dando sequência ao programa, nós fechamos o primeiro bloco falando do favoritismo, a maior força do Flamengo. 2 jogos sábado. Por que alguém pode me dizer, Sérgio? Porque são 2 jogos marcados para estes 2 sábados, dias 20, deixa eu ver aqui de cabeça, dias 15 e 22. Por que sábado e não domingo, horário nobre? Por causa da televisão? Será isso, não? Acredito que sim, né, Mazela? Programação da TV, que é detentora do direito de transmissão, né? É por causa do Fluminense. É por causa do Fluminense que joga terças-feiras. Tem Libertadores. Vai jogar na Libertadores terças-feiras o Fluminense. Próxima semana. Quem jogava era o Flamengo até agora, né? Até agora era o Flamengo. Bom, um assunto que eu queria tocar, que eu acho que já suscitou um problema, não estava nem na pauta inicial, mas a gente vai voltar à pauta. Eu queria que começasse com o Jorge,
porque o Bocão falou, não, que parabéns ao Botafogo, Vasco, os 4 grandes chegaram às finais. Mas eu acho que eu estou com o Borges nessa, eu concordo, não com o Bocão, dessa vez eu estou com o Borges. Ô Jorge, você não acha que entre o Botafogo e o Vasco tem o Volta Redonda e a Portuguesa na melhor classificação da sua história, em terceiro lugar, Volta Redonda em quarto. Você acha que o Bocão exagerou ou não? Muito. Não, eu não acho que há exagero, assim. Eu acho que há uma opinião. Eu respeito a opinião do Bocão, respeito a opinião do Carlos Borges também. Agora, eu acredito que o Botafogo, essa questão que eu falei do início, né, com elitização, não só da torcida, mas do futebol de uma forma geral, criou más administrações, um somatório de coisas que criou a situação de Botafogo e Vasco, que foram parar mais uma vez na segunda divisão. O Vasco da Gama tem sérios problemas administrativos, né, até hoje a briga da presidência ainda persiste, quem é o presidente, quem não é o presidente, pagamento de jogadores, tudo isso influencia dentro de campo. O Botafogo é a mesma coisa. Agora teve briga recente entre supervisor, manager, e tudo isso cria um ambiente muito ruim. Há uma imposição também de empresários. Agora, de uma certa forma, a chegada dos dois, mesmo que nessa Taça Rio, que não está tão valorizada assim, para o momento que eles vivem, uma possibilidade de reabilitação. Não é a mesma coisa que chegar na final do Campeonato Carioca. Mas, dentro do tamanho que eles estão agora, é uma situação que pode levar a uma melhor apresentação, um melhor desempenho e, ao mesmo tempo, R$1 milhão. Que R$1 milhão, não vale nada. Vale. Né? Não vale a mesma coisa que a disputa do campeonato, mas vale R$1 milhão. Para quem não tem nada, R$1 milhão é muito dinheiro. Sérgio, você comunga da opinião de quem aí, afinal de contas? O que você pensa? Eu penso o seguinte, a Taça Rio, em realidade, ela vale para Vasco e Botafogo como preparação para a Série B. Todo mundo sabe que a principal competição, os jogos importantes de Vasco e Botafogo esse ano, são os da Série B do Brasileiro para voltar à elite. Que aí o faturamento comercial, tudo aquilo que gera em torno de finanças, de qualidade de trabalho, tudo isso acaba indo ao encontro de uma volta, um retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, não vejo na Taça Rio um potencial de título. Vamos lembrar daqui a 50 anos que Vasco ou Botafogo foi campeão da Taça Rio em 2021. Vale como laboratório, como experiência para que essas equipes aí continuem acertando seus times, visando o Campeonato Brasileiro. Nada mais do que isso, na minha opinião. Realmente, nesse formato, Mazella, evidentemente que a Taça Rio não tem valor, porque antigamente você jogava, você era campeão da Taça Rio e fazia a final com o campeão da Taça Guanabara. Hoje, nesse formato, evidentemente que não vale nada, mas para Botafogo e Vasco, que estão desacreditados perante suas torcidas, o Vasco ainda tem um modelo de jogo ainda um pouco mais ofensivo, ainda está na Copa do Brasil, tem uma expectativa maior na Série B. O Botafogo tem um descrédito da sua torcida, já faz avaliação do trabalho do Chamusca, que mal começou, mas já teve tempo para começar, para fazer alguma coisa. Eu acho que o Botafogo está no caminho certo, como o Vasco, de preparação, como o Sérgio Américo falou, do Campeonato Brasileiro da Série B. Bocão, você levantou um assunto que realmente gera. Eu continuo achando, Cláudio Afonso, para encerrar de vez... Continua pequenininho. Eu estou com o Borges dessa vez. Eu estou com o Borges. Eu acho que é uma vergonha o seu Vasco da Gama e o Botafogo do seu Otávio Bocão, do seu Jorge Ramos, ficar atrás de Volta Redonda. Peraí, seu Borges. Você já falou, seu Borges. Você já falou, seu Borges. Para de provocar, seu Borges. Que coisa. Meu Deus do céu. Só que você está com o nosso amigo atrás de você aqui, você acha que foi. Fala, Cláudio Afonso. Olha, o Borges, como disse bem o Bocão, né, tá surfando nessa soberba. O estadual, se levar 2 pancadas do Fluminense, ele está dizendo que o estadual não tem importância. Se levar 2 pancadas bonitas do Fluminense, quero ver se ele vai ver a contestação do torcedor em cima do trabalho do Rogério Ceni, que já é por muitos contestado, enfim. Claro que o estadual vale, e não é o torneio de segunda divisão, como disse o Borges, agora a final entre Vasco e Botafogo. Não é isso. Agora, foi uma campanha decepcionante. Claro que foi um tiro curto, só a Taça Guanabara, acho que foi a desvalorização da Taça Rio, sou contra o que foi feito, mas é um torneio do 5º ao 8º lugar.
Você colocou bem, Mazela. Quem fez um campeonato melhor? A Portuguesa, o Vasco ou o Botafogo? Claro que foi a Portuguesa. Então, só vejo pela quantia e por laboratório da Série B. Fora isso, essa final de Taça Rio não vale para nada. Minha solidariedade a você, Carlos Bosch. Você tem toda a razão. Os botafoguenses daí tentando amenizar a vergonha que foi o time do Botafogo. Parabéns, Bosch. Estão pedindo remédio para mim. E eu peço remédio ouvido para o seu Jorge Ramos e para o seu Cláudio Afonso. Eu não falei que não vale nada em função... Falou que era a segunda divisão. Eu falei que não vale nada. Falou que era a segunda divisão. Segue. Olha só, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho teremos no Maracanã, olha só, daqui a pouquinho no Maracanã, não, lá no Chile, e lá em La Calera e Flamengo. Daqui a pouquinho, 9h30 esse jogo, daqui a pouco, não? Acabando o programa, começa, é isso? Isso. Ô, Sérgio, esse jogo o Flamengo está com alguns desfalques, hein, Sérgio? É verdade, e desfalques que até preocupam, Mazela, porque no jogo de hoje com o União La Calera, do Chile, o técnico Rogério Ceni não está contando com o goleiro Diego Alves, com o Rodrigo Caio e também com o Gerson, que estão recuperados de lesões, mas acabaram sendo poupados e, portanto, não ficam sequer no banco de reservas hoje diante do União La Calera, que é o lanterna do grupo, mas está jogando em casa e tem aquela situação do gramado sintético, jogador de futebol aqui no Brasil não está muito acostumado a jogar, existe essa dificuldade. Agora, a maior dificuldade que eu vejo, independentemente do adversário, e cabe registrar para o torcedor do Flamengo, o Flamengo vencendo hoje, ele se classifica antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores. Então, é um resultado importante de vitória. Agora, me preocupa a ausência do Diego Alves. Até estatisticamente foi feito esse levantamento pelo Flamengo. Desde 2017, quando o Diego Alves sai, o Flamengo toma mais gols. E o Hugo Souza não passa por um bom momento. Tem muita gente dizendo que na vida particular aí ele está vivendo uma vida meio agitada, que não está se cuidando muito. Já ouvi esses comentários internamente no Flamengo. E o Gabriel Batista também não é um bom goleiro. Então, há essa preocupação do sistema defensivo hoje diante do União La Calera, independentemente do adversário mais frágil. Agora, o Flamengo vencendo fica realmente numa situação muito confortável, né, Marcelo? É isso aí, fala, Bocão. Não, e tem um detalhe importante, né? O Flamengo, se ganhar e se classificando já antecipadamente, ele já pode jogar com o time titular contra o Fluminense, que parece que nesse Fla-Flu as duas equipes vêm de mistão. Pelo menos a informação que a gente tem é que agora o Flamengo ganhando no jogo de hoje, ele já pode botar o time titular para jogar contra o Fluminense, que aí vai valer o Campeonato Carioca. Mas o Flamengo agora com essas descobertas do Rogério Ceni, porque o Michael não viajou para o jogo contra o La Calera, e o Vitinho vem entrando muito bem nesse time do Flamengo. Quer dizer, o Rogério Ceni descobriu de novo a contribuição de que Vitinho e Michael vem dando para o Flamengo. 46% dos gols do Flamengo e assistências são de Vitinho e Michael. Quer dizer, o Flamengo agora tem umas reposições que vão surtir efeito durante as competições que o Flamengo irá disputar. Ô Jorge, é isso mesmo? Ou, devido à fraqueza dos adversários, o Michael e o Vitinho estão aparecendo? Não, acho que houve uma melhora de produção, principalmente do Michael, um jogador que estava sendo muito contestado. Ele está jogando com mais tranquilidade. O Michael é aquele jogador que é muito veloz, mas não levantava a cabeça. Agora ele está levantando a cabeça, ele está chegando à linha de fundo e sabendo para onde vai passar. Houve uma melhora bem acentuada do desempenho dele. E outra coisa, esse jogo de hoje é um jogo que o Flamengo está absolutamente tranquilo, porque se por acaso não vencer e não se classificar, tem 2 jogos em casa para tentar essa classificação. O Flamengo tem como todos nós já falamos há muito tempo isso, um excelente elenco. A questão do goleiro, ela tem uma influência? Tem, mas ela é relativa, porque é compensada pelo número de jogadores que são muito bons no Flamengo. Então, esse jogo está muito tranquilo, o Flamengo é favorito, é um jogo mais difícil porque é fora de casa, mas mesmo que empate ou que venha a perder o jogo, ele pode recuperar nos próximos 2 jogos tranquilamente. O Flamengo não é aquele mesmo Flamengo de 2019, mas ainda é um time acima de todos os outros. Ô Borges, o Jorge estava falando a respeito do goleiro, que não faz diferença. O Sérgio analisou que os goleiros são fracos, com exceção do titular, o Diego Alves, mas o União La Calera, na minha opinião, é um time fraquíssimo. A zaga do Flamengo não é lá essas coisas também.
Você acha, o que você imagina com um goleiro que pode ser o terceiro goleiro, não sei quem vai agarrar, se é o garoto ou o outro lá. Gabriel Hugo. Gabriel Hugo, perdão, obrigado, Jorginho. Mas a zaga também do Flamengo sempre foi, quer dizer, está sendo o ponto fraco. O que você imagina desse jogo, daqui a pouquinho? Eu acho que o Sérgio Américo está viajando na maionese. O time do Flamengo deu de 4-1 no Volta Redonda. 4-1. O time reserva do Flamengo deu 4-1. Para ganhar hoje, de 4-1 é mole. A gente ganha de 4-1 com os pés nas costas. Esse cara aqui faz gol toda hora. Esse cara aqui faz gols toda hora. Toda hora. É bom. Então o Flamengo não tem que se preocupar com ninguém. Quem tem que se preocupar são vocês com o Flamengo. Corta. Tá maluco, cara? Olha só, Borges, você quando fala, você fica exatamente cobrindo a cara do Gabriel, não, do Gabigol. Aí o que aparece? Sabe aqueles touros que tem aquele chifre Beelzebub? Assim, você tá igualzinho, cara. Aparece só o braço assim do cara, agora você chegou pra cá. Mas quando você fala, só aparece o braço de uma e de outra aqui. Mazela, não avisa isso não. Não avisa não, deixa rolar. Deixa ele ficar com o chifre. Não, isso é respeito à dona Beth, jamais permitirei isso, jamais. Olha só, lá vai ele, você quer fazer, lá vai beber água. E bebe água na garrafa isso aí, Borges? Bebe água na garrafa, Borges? Que coisa feia, Borges. Pega um copo. Aqui, eu tenho uma caneca aqui, ó, que eu ganhei do meu amigo Marcelo Johan. Hoje tem futebol, Flusão, Biricutico aqui. Obrigado, Johan, pela caneca. Valeu, irmão. Tá bonito aqui a caneca do Johan. Aí é o seguinte, vamos falar do jogo para fechar esse assunto do Flamengo. O Fluminense vai jogar também amanhã, 9 da noite, contra o Santa Fé, aqui no Maracanã. Eu acho o time do Lacaleira horroroso, fraco, mesmo com zaga ruim, goleiro que não possa passar confiança, Cláudio Afonso, e com campo sintético. Eu acho que o Flamengo tem amplas possibilidades daqui a pouquinho ganhar e até com folgas do Lacaleira. Só o Fluminense conseguiu perder esse time horroroso no ano passado na Sul-Americana. Foi eliminado pelo União Lacaleira, empatou 1-0. Eu trabalhei nesse jogo, eles jogaram numa forte retranca, eles vão apostar no jogo físico, né? Deve ser um time faltoso, certamente, para neutralizar o Flamengo, a habilidade dos jogadores de frente do Flamengo, e bola longa. Acho que o Flamengo vai enfrentar algum obstáculo de verdade na Libertadores, pelo elenco que tem, a partir das quartas de final. É obrigação do Flamengo. Mas nas oitavas ainda deve pegar alguma baba, porque tem muito time ruim na Libertadores. Se nós olharmos aí, tem os times brasileiros, o River, o Boca, a própria escola uruguaia, que eu respeito demais, não está com grandes times, o futebol paraguaio também, não está com grandes equipes. Então, nível muito fraco. Isso é resultado, Bocão, do inchaço que fizeram com a Libertadores. É muito time, o quinto colocado, o terceiro colocado da Venezuela entrando, enfim, isso enfraquece o nível técnico. Perfeito. Acho que o Flamengo vai ter um rival para realmente ser testado a partir das quartas de final. Agora é a obrigação dele passar tranquilamente. Eu não vou fazer a pergunta, quem quiser responder, responda. Em cima do que o Cláudio falou, é sempre chato, né, a interferência política em detrimento da qualidade da competição, né? É impressionante. Sim. E eles usam o esporte para fazer política. E esses caras que administram as confederações, nunca jogaram uma bola, nunca bateram uma pelada, eles só atrapalham, cara. É impressionante. Isso aí. Atrapalham. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco. Tivemos um problema lá com o nosso querido Ricardo Mazella, mas daqui a pouco ele volta para continuarmos aqui batendo um papo. E vamos falar ainda mais sobre Libertadores, jogos importantes. Vamos falar também do Campeonato Carioca, as finais. Enfim, tudo que você gosta, você que nos acompanha, gosta. Vamos então a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Alô galera, eu sou o cantor e compositor Léo Russo e eu vim aqui mandar um forte abraço aí pro Bocão. Alô Bocão, também estou ligado aí no programa Max Esporte da TV Max, é isso aí. Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente, não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar.
Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte. Obrigado, Jorginho. Internet variando, caindo. Hoje está comigo a internet, mas enfim, vamos tocando. Se cair, alguém entra aí e toca o programa, sem problema nenhum. Aqui é nesse papo, é um clima de amizade, é um clima para poder levar essa descontração para você que está em casa, que acompanha a gente toda terça, 8 da noite, meia-noite, e repeteco quarta-feira, às 6 da manhã, o nosso grande Max Esporte. É isso aí, com oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor, do meu querido amigo Júlio Cosentino, e também do André, grande André Vascaíno, está animadíssimo com a final da Taça Rio aí, da Copa Rio, do time do Rio, enfim, Diante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 em Botafogo, lá na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela 55, também na Pinheiro Guimarães 45A e em Vargem Pequena. Você não tem desculpa, leva seu carro para a melhor oficina, o André está esperando, hein? Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Sem perder muito tempo, alô André, alô Júlio Cosentino, o que você quer, Borges? Fala, Borges. Você já sentiu que o Fluminense vai perder para o Flamengo, né? Porque o que você cai... E você é o único representante tricolor. Cai muito. O Fluminense sempre disse, não é quantidade, é qualidade. Então, aí você entenda do jeito que o senhor quiser essa resposta. O senhor entenda do jeito que o senhor quiser. Olha aqui, ó, você aqui, ó. Olha você aqui, ó. É você aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar em... E gozado, muito gozado nisso, né? É que o Borges mostra o lado errado, né? Ele quer mostrar o lado certo, né? Mas mostra o lado... Ele não consegue. Né? Consegue. Mas deixa eu aproveitar aqui para falar com vocês. Eu queria saber do Cláudio Afonso. Cláudio, eu falei do calendário, você inclusive até repercutiu um pouco no meu destaque o calendário do futebol brasileiro. As principais equipes jogam até 80 vezes e equipes de menor investimento, muito menos que isso, 1/3 disso. E muitos jogadores ficam sem trabalho, desempregados. Como é que você vê essa situação? Todo mundo pode se manifestar, mas como é que você vê também, Cláudio, essa situação? Acho muito bom você levantar esse tema, né, Jorge? Porque eu vejo, às vezes, assim, opiniões de colegas, eu não sei em que mundo eles vivem. Porque o futebol, ele tem, sim, uma questão social. A gente não pode virar as costas para esses clubes pequenos, para esses clubes que formaram tantos jogadores, que inclusive cederam jogadores para os grandes e, consequentemente, para a seleção. O time pequeno não dá audiência, o time pequeno, o grande joga demais. Olha, aí a questão que você falou é de calendário. E o que eu acho que falta, Jorge, no Rio de Janeiro, é uma organização, fazer uma Série B, vitalizar o futebol do interior do estado do Rio de Janeiro. Você vê a cidade de Campos, tem Goitacás, Americano e Rio Branco, tem 3 clubes. Revitalizar, eu acho que as federações estão muito ricas, verdadeiros feudos, e pouco ajudam os clubes. Então, uma Série B, carioca, com uma durabilidade, um campeonato que tem um calendário, e uma Série C também. Que esses clubes que venham da Série B tenham alguma condição de disputar uma primeira divisão enxuta. Esse é o caminho. Mas a gente vê que a FERJ virou uma questão de política, os votos dos pequenos, então tudo é mal feito, mal organizado, e acho que essa, respondendo finalmente a pergunta, era a solução para manter esses jogadores um pouco mais ativos e recebendo um salário, né? Bom, o Ricardo Mazella já está de volta aqui com a gente. Eu tinha perguntado ao Cláudio Afonso, Mazella, sobre essa questão dos times de menor investimento, que ficam muito aquém e muitos jogadores passam necessidades com suas famílias. E ele trouxe essa importância do calendário. Agora você fique à vontade para continuar. Alguém quer... O assunto é pertinente. O assunto é pertinente. Alguém quer acrescentar? Fala, agora. O futebol é tão o que o Cláudio Afonso falou, é tão antissocial que o Atlético Goianiense já recebeu as vacinas, todos os jogadores no Paraguai jogaram lá e receberam a vacina. É um absurdo. Enquanto o Brasil, um monte de gente não tem vacina, os jogadores do Atlético Goianiense receberam vacina no Paraguai. Outro aspecto. Fala, Serginho. Aliás, você sempre falando em futebol, que não tem... Lá o Paduano está tentando, não é isso, Sérgio? Melhorar, chegar bonito. É verdade. Tem uma história... Exatamente, 2 questões que eu quero levantar sobre esse tema, muito bem abordado pelo Jorge Ramos e pelos companheiros. Primeiro, independentemente de calendário, da forma como acontece a eleição da federação, os clubes de menor investimento, qual o apoio que eles têm justamente da federação, dos governos, da prefeitura?
Quem apoia? Não há apoio, não há qualquer tipo de programação e planejamento nesse sentido. E, principalmente, o que a gente percebe é que esses clubes fazem equipes para competições curtas e depois são obrigados a desfazer os elencos. E, às vezes, alguns nem voltam mais. Há quanto tempo o São Cristóvão, que foi um clube tradicional aqui do Rio, fechou as portas? Realmente é um problema muito grave. E outra também, cadê o sindicato dos atletas profissionais? Cadê o sindicato? Faz o quê? Eu nunca ouvi alguma notícia que o sindicato apoia esses jogadores que ficam sem trabalho. Agora, o processo de interiorização do futebol existe. Eu venho abordando sempre aqui, o Paduano Esporte Clube está fazendo um trabalho sério para levantar o futebol do Norte Fluminense. Inclusive, o Paduano está se preparando para a estreia no Campeonato da Série C, dia 22 de maio, diante do Brasileirinho. O jogo vai ser no CFZ do Recreio dos Bandeirantes. Quarta-feira passada já houve jogo treino com a América, no Gilite Coutinho 1-1. E amanhã em Campos, Paduano e Americano. Então, um abraço para o gestor do Paduano, Márcio Baixo, que está fazendo esse trabalho, lutando com muita dificuldade, sem apoio nenhum, para levantar o futebol do Norte Fluminense, meu amigo Mazel. O Cláudio levantou o dedinho e falou Norte Fluminense. Eu me lembrei também do presidente do Americano, Wagner, está fazendo um trabalho com dinheiro dele, cara, metendo dinheiro para tentar levantar o Americano. O Wagner, forte abraço aí também no Norte Fluminense. É sempre interessante como o interior de São Paulo é forte. Nós devemos ter no interior do Rio de Janeiro também, bem bacana. Então, o Wagner do Americano, ao pessoal do Paduano, é bacana. Estão tentando dar uma melhorada. Fala. Aonde eu ia chegar. É justamente onde eu ia chegar, nessa questão do futebol de São Paulo. Acho que a gente tem um exemplo. Além do interior de São Paulo ser mais rico, ele realmente é mais rico economicamente, tem muito mais dinheiro circulando lá do que o nosso interior, tudo bem. Mas eles têm um outro fator também, a organização. E ali, daquele celeiro do interior paulista, sai muito jogador para os times grandes da capital, para o Santos, para o Guarani, para a Ponte Preta, porque eles lá têm a Série A2, tem lá a terceira divisão deles, que é organizada, mantendo aqueles jogadores em atividade por mais tempo. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir no Rio de Janeiro, em auxílio aos pequenos da capital, abandonados, e também ao futebol do interior. Acho que isso vai revitalizar, ajudar muito o futebol fluminense e, como o Jorge levantou, botar esses caras em atividade por mais tempo. Gente, o Mazela deu um problema na internet aqui, só para complementar tudo isso aí, o que o Jorge levantou brilhantemente sobre esse assunto. Agora nós temos um problema muito sério, não direcionado a ninguém aqui, evidentemente, mas nós da imprensa, nós temos que dar valor suficiente para que isso não aconteça. Porque a gente sempre fala que nós discutimos hoje no início do programa de que a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, não vale nada. E a gente tem que começar lá de cima. Se a gente não valorizar o nosso próprio produto, isso vai infringir nos times de menor investimento. Para que tudo isso aconteça, a gente tem que valorizar. Se o formato é ruim, se a organização é ruim, nós da imprensa temos obrigação de valorizar o nosso produto, para que os pequenos não sofram com esse tipo de argumento que nós temos, esse discurso de desvalorização com o próprio campeonato que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos que, nós da imprensa, valorizarmos o nosso produto para que nós não discutimos sobre esse assunto de que os pequenos os jogadores vão ficar sem trabalho, sem emprego. Então valorizemos o nosso produto, que é o Campeonato Carioca. Esse discurso que não vale nada tem que valer sim. Sempre valeu. Se não tem público, se a organização é ruim, se o formato é ruim, é claro que é problema da federação, mas nós da imprensa temos obrigação de valorizar o nosso produto. Fala, Borges. O detalhe é que não vale para preparação. Vale como rivalidade. Sim. Vale como rivalidade. Vale como preparação. Sim. Como não? Como preparação. O jogador que não servir para o estadual, ele não vai servir para um brasileiro, por exemplo. Você vai ver. E outra coisa, nós temos jogadores desses clubes de menor investimento que a gente está reclamando tanto, que pode ser utilizado no time de camisa grande no Campeonato Brasileiro da Série B, da Série D, da Série C e da própria Série A. O Goiás agora, o Aleph Manga foi tratado pelo Goiás. Então serve preparação sim para qualquer tipo de jogador de revelação. Pequeno. Revelação, claro. Olha só, amanhã tem Fluminense e com Santa Fé, e se o Fluminense vencer, espero que vença, vai vencer, e o River Plate vencer, a distância para os outros dois times colombianos fica muito grande e pode, inclusive, equilibrar, Sérgio Américo, a disputa do Campeonato Carioca, porque os dois podem vir com força total. Sem dúvida, e cabe registrar esse grupo do Fluminense, a gente olha para a tabela da Libertadores da primeira fase, é um dos grupos mais equilibrados, né? Tanto é que o Fluminense é o líder do grupo,
por critério de desempate de gols marcados. Então, há um equilíbrio muito grande. Mas eu percebo, Mazela, ter acompanhado tanto o River Plate como o Fluminense, principalmente, é claro, o Fluminense, a tendência natural é que Fluminense e River se classifiquem para as oitavas de final. Só se acontecer uma hecatombe nuclear, a gente sabe que o futebol tem surpresas, mas tudo correndo bem, o Fluminense deve ter bons resultados, que vai jogar 2 seguidas no Rio, né? Com Santa Fé e Júnior Barranquilla, adversários que já foram conhecidos. O Júnior Barranquilla fez jogo duro com o Fluminense, mas houve aquele problema da viagem, o Fluminense viajou para a Colômbia, teve que se deslocar para Guayaquil, mas eu estou apostando muito nessa classificação do Fluminense. Estou gostando dessa garotada, do Kaique, do Gabriel Teixeira, junto com o Nenê experiente, o Fred, que encontrou o seu melhor futebol, e tem esse aspecto que você falou, classificando, tudo indo bem, valoriza ainda mais a decisão do Campeonato Carioca, né? Como foi levantado, não sei se por quem aqui, por vocês mesmo, por todos vocês, acho que até o lance do Flamengo já poder jogar, acho que o Bosch também falou nisso, com o time principal, e isso se aplica, Jorge Ramos, ao Fluminense, e o que você vê, o que você pensa em relação ao que você viu do primeiro jogo com Santa Fé e agora jogando no Rio? Olha, o Fluminense, eu acredito que está num momento de evolução, tanto mesclou jogadores experientes com a contratação desses jogadores que já disputaram Taça Libertadores, Sul-Americana, com a juventude. O Fluminense faz uma boa mescla disso. E o Roger Machado, eu acho que até o momento, ele tem conseguido enxergar bem como botar esses jogadores em campo. Ele tem opção. O Fluminense passa a ter um elenco, como, por exemplo, o Flamengo tem um elenco, respeitado as proporções, mas o Fluminense começa a ter essa opção. O treinador olha para o banco e ele sabe quem que ele pode botar. Esse Kaique, que até está vendido, é um excelente jogador. O Gabriel, inclusive eu fiz o jogo do domingo passado do Fluminense, é um jogador espetacular. Ele tanto faz gols, como ataca, como defende, recompõe, faz marcação, toma cartão amarelo. Ele é um jogador que o treinador enche os olhos, né, quando vê um jogador dessa forma. Então, eu acho o Fluminense no momento de ascensão. Tomara que eles, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, consigam boas vitórias para que a final do Campeonato Carioca possa ser com o melhor elenco, com aquilo que o técnico pode colocar em campo de melhor. Isso é que eu acho que é o que eu penso que será o melhor, tanto para os torcedores, como para as duas equipes, enfim, para todo mundo. Para o espetáculo. Para o espetáculo, exatamente. Ô Bocão, você como ex-jogador, você olhando para o Kaique, para o Gabriel Teixeira, para alguns jogadores do Fluminense da base, né? Não os jogadores mais veteranos, você acredita que já estão prontos? Já deram jogadores? Já viraram jogadores? Mazela, evidentemente que quando você vende um jogador por 66 milhões, que é o caso do Kaique, para o Manchester City, que é um time hoje top no mundo, na final da Liga dos Campeões, é claro que o sucesso pode subir a cabeça de um garoto desse, mas evidentemente o Fluminense, na base, esses jogadores têm um amadurecimento precoce, que o Fluminense, aliás, é o único time do Rio de Janeiro que tem o Sub-23. Então, se você tem um jogador do Sub-20 que não está preparado, amadurecido para jogar no profissional, ele fica estagnado por um tempo no Sub-23 até o amadurecimento para que ele possa servir o profissional. Isso é uma estratégia espetacular da diretoria do Fluminense. Parabéns, isso gera custo. Agora, esses jogadores, é claro que com o decorrer do tempo, eles pegam um amadurecimento com esses jogos de Libertadores, que nenhum outro time faz isso hoje. O Botafogo, por exemplo, tem times da base, jogadores da base, que não tem. Tem Copa do Brasil, tem o Brasileiro, Sub-20, mas subir do Sub-20 para o profissional, já disputando uma Libertadores, isso, consequentemente, ao lado de jogadores experientes, como é o caso do Nenê e do Fred, isso gera um amadurecimento precoce, e, evidentemente, o Fluminense só tem a ganhar com isso aí. Agora, o Fluminense tem que tomar cuidado com o grupo, né? Porque pega aí, é um grupo, acho que foi o Sérgio que destacou isso, que é um grupo difícil. Todos ali têm camisa, né? A gente, aqui no Brasil, a gente escorrega. Outro dia eu vi um jogo, o cara acabando com o Peñarol. O cara tava falando do Peñarol, tô aqui o Sérgio Américo, que sabe tudo do Uruguai. O cara, como se o Peñarol não tivesse história, como se fosse uma grande vergonha. O Corinthians, estou me lembrando agora, perder para o Peñarol. Então, nós escorregamos muito numa soberba brasileira, que a gente se dá mal muito nessa. A gente escorrega nessa soberba, a gente olha para o sul-americano, se não é o River Plate, se não é o Boca Juniors, que vai ganhar. Então, o grupo do Fluminense tem um gigante, que é o River Plate,
E tem 2 clubes colombianos que são grandes no país dele, tanto o Júnior quanto o Independente Santa Fé, que me pareceram times fracos. Eu acho que o Fluminense vai passar. Mas é isso, né? São fracos. São fracos. Mas é preciso ter cuidado porque são times com camisa. E isso o time brasileiro escorrega muito nessa concepção de ganhar antes do jogo ser jogado. Mas vai no que falamos ontem. Vai no que falamos antes, né? Que o nível da Libertadores é fraco, mesmo por conta das camisas, mas, pô, e principalmente por não terem torcida, né? Se o Peñarol tem torcida hoje, Independente e Santa Fé tem torcida, já cria uma dificuldade maior. Mas sem torcida, por mais camisa que tenha, eu acho que o Fluminense tem uma facilidade melhor hoje para enfrentar esses adversários. O próprio River Plate, o Fluminense é líder do grupo. Fala, Serginho. Tem um detalhe aqui que você falou. Sim, amigo. 2 detalhes. Primeiro, entendo que o Santa Fé e também o Júnior Barranquilla têm torcida e tradição. Só que, quando eu digo que a chance de classificação do Fluminense é enorme, é porque o Fluminense já enfrentou esses adversários fora do país, sendo que enfrentou, inclusive, o Júnior de Barranquilla fora do território colombiano, porque havia aquele problema de manifestação, protestos dos colombianos contra o governo, e o jogo passou para Guayaquil. Então, agora vai enfrentar 2 times de camisa, mas jogando no Rio de Janeiro. E o futebol uruguaio, realmente, Cláudio Afonso, tá feia a coisa. O Peñarol não se classificou para a Libertadores, mas está bem na Sul-Americana, pelo menos isso. O Rentistas, que é um time de menor investimento, está mal. E o Nacional do Uruguai, que é um time de muita tradição e camisa pesada, é o lanterna do grupo dele. Então, realmente está ruim para o futebol uruguaio. Bom, eu não sei, como eu caí várias vezes, estou parecendo... Olha a minha maldade agora. Estou parecendo o Vasco e o Botafogo, caí várias vezes. Controvérsias, hein? Agora foi minha vingança, Jorge, foi minha vingança. Você não tem nada com isso, não. Não foi para você isso, não. Você que é um Botafogo fidalgo, mas foi para algumas criaturinhas assim, metidas engraçadas. Você gostou da piadinha, Borges? Adorei. Vem cá, tá na hora, já eu perdi a noção do tempo. Já, senão de boné, eu e o Mário Reis vão falar. Siga o programa ou acabou? Não, acabou. Acabou? Ah, meu Deus, acabou. Então, eu quero agradecer. Deixa todo mundo na tela. Vamos terminar, Birinha. Estou de barba agora deixa a barba. Mas eu queria mandar um abraço especial ao Marcão do Itália Fogo, lá em Botafogo, meu grande amigo, Marcão, lá do Bar do Italiano em Botafogo, que é sempre um telespectador assíduo. Acaba o programa, ele é o primeiro a mandar mensagem para mim, dizendo que o programa foi maravilhoso. Ele tem um bar, é isso? É bar? Isso. O bar fica na Rua Bambina, em Botafogo, ali é reduto de botafoguense, ele é um grande botafoguense, todos os jogos de Botafogo, Marcão, ele põe as bandeiras ali esticadas, um grande... Então rápido pro jabá, senão o Bira vai ter que cortar todos os jabás, hein? Vamos lá. O seu Toninho também é reduto de não. Bom, o Bira faz o português de camiseta hoje. Bocão já mandou um abraço, Borges já mandou um abraço. Jorge, o seu abraço, para fechar o programa. Olha, eu vou mandar um abraço carinhoso ao Armando de Paula e ao Wagner lá, no Recreio dos Bandeirantes, estão sempre ligados e acompanhando o jogo. E dizer o seguinte, essa coisa de... Jogo não, o programa, Jorge, é o programa, não é o jogo. Eu falei? O jogo. Né? Programa. Entenderam. Essa coisa de cair, não cair, isso não tem nada a ver, porque quem torce para uma equipe, que gosta de uma equipe, a grandeza está nisso, né, de gostar. Então, isso é bobagem falar de subir e descer. E outra coisa, Botafogo, Vasco caíram e subiram no campo. Tem time que vira o regulamento para não cair. Passou o recibo, sentiu o golpe, hein, Sérgio Américo? Sentiu o golpe, hein? Acusou o golpe. Olha, isso eu me reflito, eu vou até para flamenguistas e também para tricolor. Tricolor, então... Eu senti o golpe. Olha só, vocês estão esticando o programa. Depois o Bira fala, você foi dar boa noite para os caras, estourou o programa. O Jorge hoje, o espírito do Valdir Luiz baixou no Jorge Ramos. Começou no Cláudio Afonso e terminou no Jorge Ramos. Pô, brincadeira, Jorge Ramos, hein? Você perdeu pontos comigo hoje, Jorginho. Vamos lá, Cláudio. Pode falar, só eu e você, Cláudio, que não podemos falar, não. É perseguição. Eu vou falar tanto de Vasco e Botafogo, eu vou mandar um abraço para um vascaíno, Albertino Andrade, lá na Tijuca, e um botafoguense, o Alvinegro, o Amadeu Ernesto, lá em Campo Grande. Já homenagear as torcidas alvinegras, finalistas da Taça Rio, que o seu Carlos Borges quer desvalorizar a todo custo. Vai lá. Serginho, quer falar mais uma coisa ou não? Algum jabá em vista, não? Tá tudo certo. Em mente? Oi? Então tá bom, então. Nenhum jabá em mente no momento.
Então tá bom. Todo mundo já fez seu jabá, então manda o meu jabazinho, que não é jabá. Um beijo para meus filhos Tiago, Rafael e Valentina. Estão sempre curtindo aqui o programa Max Esporte. Uma ótima semana para todos. Terça-feira que vem, 8 da noite, também meia-noite, com o seu Repeteco. Quarta-feira, às 6 da manhã, mais uma edição do Max Esporte do jeito que você gosta, com informação, com debate, com muita descontração. O importante é que você esteja sempre com a gente aqui na TV Max. Ótima semana, se cuidem e a gente se vê. O Rio corre para Max. Alô, galera do Max Esporte, meu nome é Antônio. Queria dizer para vocês que eu estou sempre ligado aí. Um grande abraço para o meu amigo Jorge Ramos. Abraço, irmão.